Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte de Quero Livros. E hoje eu vim gravar um vídeo sobre as leituras do mês de julho pra vocês. E primeiro eu só queria lembrar de que no mês de julho eu promovi a maratona Correndo Atrás das Metas. E eu não cheguei a colocar, eu não fiz vlog sobre, então eu deixei pra falar sobre se eu alcancei as minhas metas, afinal de contas, nesse vídeo de leituras. Então, primeiro eu vou falar sobre as leituras da maratona, que eu tinha estipulado 4 metas. Uma era ler o menor livro da sua meta de leitura que você tinha estipulado para o ano. E no meu caso, este livro era o Para Sempre Alice. Para Sempre Alice, da Lisa Genova. E eu cumpri essa meta. Então é um livro a menos para ler no ano. E, assim, é um livro sensacional. Esse livro é incrível, eu super recomendo. Ele é um livro muito tocante sobre uma psicóloga que descobre que tá com Alzheimer precoce. Eu não lembro como é que chama no livro, mas tipo, de desenvolvimento precoce. E aí você vê todo o progresso de como ela vai se perdendo nessa doença. É tocante, é triste. O livro é incrível, é muito, muito bom. E ele me foi recomendado pelo Felipe Berreta e eu agradeço. A segunda meta era terminar um livro começado. Eu não lembro se era a segunda, qual que era o desafio. Vou falar os 4, mas eu não sei se era essa a ordem exata. E não importa. Eu tinha colocado pra essa meta o livro Cada Um na Sua Casa, do Adam Rex, mas eu tinha lido só 20 páginas dele, ele tem quase 400. E eu pensei, eu tenho um livro de 400 páginas que eu li mais e também tá parado. E aí eu resolvi trocar, então no meio da maratona eu troquei pelo Edgar Allan Poe, Contos de Imaginação e Mistério. E eu não sei onde é que tá a jacket dele, porque ele tem uma jacket linda, maravilhosa, mas eu não sei onde eu guardei. Porque não dá pra ficar lendo com a jacket, então eu tiro e guardo. E aí eu retomei ele pra ler, eu tinha lido alguns contos já, e eu resolvi terminar. O livro é incrível, o livro é muito bom. A escrita dele, obviamente, reflete um pouco a época em que ele escreveu, né? Ele não é contemporâneo, ele não escreveu com a linguagem de hoje, mas ainda assim não é um livro difícil de ler. Só que eu não achei um livro de terror, ele não é terror pra mim. Porque medo ele não me deu. Tem uns 2, 3 contos, no caso o Poço e o Pêndulo, e o Gato Preto e o William Wilson. Então esses 3 contos, pra mim, foram os que mais, tipo, eles não dão medo, mas é aquele que dá mais aquela tensão, aquele suspensezinho, aquela agoniazinha, que é o que você espera numa história de suspense, de terror, sabe? E esses 3 contos me deram essa sensação, mas foi só. Os outros 250 mil contos que tem no livro, pra mim, foram só contos do Poe que eu li, mas tipo... Mas enfim, o livro é muito bom, ainda assim, eu gostei demais dele e eu super, super recomendo também. Esse livro veio na tag Experiências Literárias de 2015, pra vocês terem uma ideia. O tanto de tempo faz que eu tô esperando. E aí os outros 2 desafios eram ler 200 páginas do maior livro da sua meta, e eu não cumpri esse desafio, e sortear um livro para começar, e eu também não cumpri essa meta. Mas eu li outras coisas no mês, então agora eu vou voltar para as leituras do mês, em geral, continuando. Eu li, bem no comecinho do mês, eu li o Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda. Esse livrinho, assim como o Sejamos Todos Feministas, é um livro curtíssimo, bem direto. E o Sejamos Todos Feministas é um discurso que ela deu, que ela proferiu, que é incrível. Aliás, assistam, diz que tem no YouTube, eu não assisti ainda, mas diz que tem no YouTube, diz que é muito bom. E esse aqui, ela fala que é tipo uma carta que ela escreveu para uma amiga dela, porque uma amiga dela pediu dicas de como criar a filha dela para ser uma feminista. Só que eu acho que as dicas dela que ela dá se enquadram à criação de qualquer criança na vida. Então, onde você ler que é pra você fazer com que a sua filha... Nossa! Onde você ler que é pra você fazer com que a sua filha respeite seu corpo através de tal atitude,
ensine isso para o seu filho para que ele respeite o corpo do outro, digamos assim, sabe? Então você pode adequar isso à educação das suas crianças, sejam elas meninos ou meninas, não importa. Todos deveriam ler esse livro, especialmente para quem vai ter filhos. Só leiam. Só leiam e degustem. Porque é preciso. Eu li a graphic novel Azul é a Cor Mais Quente, da Julie Marot. Eu não vou falar o nome, sei falar o nome dela, que é francês. E eu queria muito ler esse livro. Eu assisti o filme e eu adoro, diga-se de passagem. E aí eu resolvi descobrir que era baseado nessa graphic novel. Eu resolvi comprar. Tá na minha lista de desejos há muito tempo, mas ela tava R$45, 40, 45. Aí ela baixou pra R$29,90 e eu acabei comprando. A graphic novel é muito boa, eu gostei bastante. Com relação ao filme, o filme criou muita coisa. Então, a história aqui não é 1/3 do que tem no filme. Só a base das personagens, a idade, mais ou menos como elas se conhecem, mas daí pra frente meio que fica. Então fica livre. Mas ainda assim, tipo, a graphic é muito boa. Eu li o livro Jumanji, que eu também queria ler muito, também é um filme que é baseado, eu não sei se ele é baseado só nessa história, porque tipo, assim como o Azul é a Cor Mais Quente, ele vai tão além. Ele é um livro infanto-juvenil, ele tem tipo 40 páginas, dessas 40, 20 são ilustrações. Então ele tem, na verdade, a história tem 20 páginas, e ele conta uma parte da história do que tem no filme, que também, tipo, é só lembra, entendeu? É tipo, foi usado como inspiração, mas foi criada toda a história em cima disso. É bonitinho, mas não é um livro que vai acrescentar muito na sua vida. Ele só é bonitinho e nostálgico para quem assistiu o filme. E por fim, eu li no mês de julho o livro do clube de leitura da qual eu participo aqui na minha cidade, que o tema do mês era romance, e eu escolhi um romance nacional, que é o Navegue a Lágrima, da Letícia Wierchowski. Eu falei o nome dela. Yeah! Navegue a Lágrima. Esse livro, ele é um romance nacional, bonitinho, ele conta a história de uma autora, de uma escritora, que também trabalhou numa editora, que conheceu uma autora publicada por essa editora. E no fim das contas ela acaba comprando a casa, muitos anos depois, onde essa escritora morava. E ela se muda pra casa, então ela cria meio que uma relação com quem morava na casa, com a família dessa escritora. Tipo, uma relação, não é direta, porque eles não moram mais na casa, mas tipo uma relação com as lembranças deles. É mais ou menos isso. Eu gostei bastante, apesar que, tipo, eu descobri recentemente que o que acontece chama-se fluxo de consciência, onde ela fica devaneando na cabeça dela. Tipo, metade do livro acontece na cabeça dela, ela lembrando e ela falando sobre coisas que aconteceram, entendeu? Relembrando o passado. Eu não sabia o nome disso. Descobri agora. Fluxo de consciência. Grazi, muito obrigada. Grazi é quem coordena o nosso clube de leitura. Mas enfim, o livro é bom, eu gostei. Ele tem um porém, eu tenho um porém com ele, que é o fato de que as letras dele são azuis. E ele não é um azul muito escuro, ele é um azul clarinho. É bonito, mas pra ler ele dá uma dificultadinha mínima. Mas não é muita coisa não. Mas enfim, eu gostei bastante da história. Gostei bastante. Também recomendo, esse mês eu recomendo tudo que eu li. Tá tudo lindo, tudo ótimo. Maravilhoso. Essas foram as minhas leituras do mês de julho. Foram 6 livros. Olha que felicidade. E se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.